Olá, queridos buscadores, nós começaremos daqui a pouco, porque estamos aguardando ainda a chegada de possíveis buscadores para fazer o nosso Conversando de hoje, nosso 53º Conversando. Daqui a pouco nós começaremos o nosso trabalho de hoje, que é uma homenagem à escola Exemplo Vivo, uma escola de buscadores, e portanto estamos aguardando que mais alguns queiram entrar e cheguem e entrem, né? Enquanto isso, eu estou ainda chamando, oferecendo esse trabalho para os buscadores de si mesmo, que estão espalhados por aí. Bom, já chamamos outros buscadores, né? A Dara já está bem-vinda, chegou aqui. Dara, você é a primeira aluna a chegar aqui. Parabéns para a Escola Exemplo Vivo, é você que acompanha todos os movimentos da escola, todos os eventos que a escola faz. Seja muito bem-vinda, Dara. Estamos também aguardando outros buscadores que venham ou que tenham recebido a nossa comunicação, que seria hoje, né? E dia 10 foi segunda-feira, e a escola foi fundada em 10 de julho de 2013. Uhul, Dara, uhul, valeu. A escola é uma joia preciosa que eu tenho, porque ela reúne buscadores de si mesmos, né? E esse é um trabalho que nos dá alegria saber que temos hoje tantos buscadores de si mesmo, que frequentam a escola, que acompanham os seus eventos, né? Que chegam para nos deixar cheios de alegrias. E nós estamos aqui continuando o trabalho, estamos a serviço, né? E a serviço do poder superior que nos ilumina, não é? E isso nos deixa muito, muito felizes mesmo. Então, eu acho que, como sempre, não é, Dara? Com 1 ou com 1000, eu começo o trabalho, não é? Bom, então vou começar dizendo quais são os próximos eventos da escola. A escola está de férias, teoricamente está de férias, e concretamente está de férias mesmo. Só interrompeu para fazer esse evento de hoje, que é o 53º Conversando. O nosso tema de hoje é o que é ser um buscador de si mesmo. A escola, na verdade, acabará as férias dela no dia 3 de agosto. E o mês de agosto inteiro vai ser dedicado ao feminino, o feminino. Então, no dia 3 de agosto será o feminino parte 1, e assim
continuando, né? Então, todo mês de agosto serão 3 partes do feminino. O feminino parte 1, o feminino parte 2 e o feminino parte 3. Em cada um deles eu desenvolverei esse tema, né, com todo o carinho e respeito que ele merece receber. Bom, ainda no mês de julho, que é agora, né, daqui a pouco, no dia 29 de julho, nós vamos ter encontro e vamos ter o workshop. O encontro, vocês sabem, é um evento do projeto social da escola. Ele tem um ingresso de R$60. Ele vai de 10 às 13 horas. Ele funciona na Rua Desembargador Isidro 18, no auditório. E nós estaremos lá para receber todos aqueles que tenham interesse nesse tema, né? O que é ser um buscador de si mesmo. Então, o encontro acontece de 10 às 13. Às 14 horas, boa noite, Roberta, que bom te ver. Às 14 horas, nós temos o workshop. O workshop vai de 14 até às 19 horas. Né? É um workshop de constelação familiar e também de metodologia exemplo vivo. De manhã também no encontro nós temos palestra sobre o tema, o que é ser um buscador de si mesmo, e também temos constelação familiar, só que será feito com representantes de madeira. Então essa é a nossa programação agora para o finalzinho de julho e para o dia 3 de agosto, não é? Vocês já podem ter mais informações com a Letícia Rigoli, que faz toda a parte de assessoria e organização da escola. Depois a Letícia vai colocar aqui o telefone dela, para quem quiser ter mais informações sobre esses eventos, não é? Então, hoje eu estou dando as boas-vindas aqui aos que nunca vieram e os que estão presentes no universo ainda não chegaram e os que estão presentes hoje aqui, né? A escola, ela tem um objetivo. Quando ela foi fundada em 10 de julho de 2013, inclusive teve um flyer que saiu errado, né? Saiu 2003, não, 2013, a escola fez 10 anos segunda-feira, hoje é quinta, né? Então, boa noite, Sônia, como vai você? A escola, quando foi fundada, nós escrevemos o objetivo da escola. E o objetivo da escola era, e sempre foi e sempre será, reunir buscadores de si mesmos, num ambiente tranquilo, num ambiente sem preconceito, nenhum tipo de preconceito, sem nenhum julgamento ético e moral, não é? A escola é um lugar de silêncio, é um lugar em que os buscadores se encontram no coffee break amorosamente feito pela Sancleia, não é? E é um lugar onde nós falamos sobre as coisas da vida, sobre as coisas do mundo, não é? Sobre temas humanos. Então, como funciona a escola há 10 anos? Um tempo antes, nós distribuímos, Letícia Rigoli, que faz a luxuosa assessoria de organização, envia os flyers, e a Kátia Jorgens, que produz com maestria todos os nossos flyers. Então, nós distribuímos o tema, que vamos falar no mês que vem, como estou falando hoje aqui, qual vai ser o tema do feminino. E, depois disso, nós imaginamos que quando lançamos esse tema no universo, não é? Esse tema vai buscar por si mesmo os afins, as afinidades, quem está vocacionado para chegar a esse tema, quem precisa desse tema, quem gostaria só por curiosidade desse tema e assim por diante. Então esse é o movimento da escola, é um movimento quântico. Boa noite, Deus e Maras. O nosso movimento da escola, ele é todo no tempo quântico. Então nós não sabemos quem vai chegar, não tem uma lista de presença e na verdade isso não importa muito. Importa que aqueles que sentiram o chamado vão chegar. E eles chegam, não é?
cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, cada um da sua forma. E os que chegam são os buscadores de si mesmos que tinham que chegar naquele tema. Então, assim como sempre, hoje é o que é ser um buscador de si mesmo. E eu imagino que todos que estiverem por aqui foram chamados por esse tema, né? E dentro desse campo sistêmico, fenomenológico, que é criado aqui nesse horário certinho, né? Aqui na internet, né? No Instagram, que é a plataforma que a gente usa, que isso realmente vai beneficiar alguém. Todos estão sabendo, né, que meu sonho é chegar em Roraima, lá no extremo norte do Brasil, porque todos os temas que são falados aqui nos conversandos da escola, eles são depois colocados, os vídeos, no canal do YouTube Ana Camargo Escola Exemplo Vivo. Então, o que nós fazemos aqui é para deixar um legado lá no canal do YouTube. Hoje nós temos 53 títulos lá, com esses 53 títulos, não é? Que todas as pessoas, buscadores de si mesmo ou não, ou apenas curiosos, né, podem chegar e podem acessar. Esses temas começaram a acontecer em 2020, na época da pandemia. Foi uma solução que nós encontramos para a escola não parar, mas já que não poderia haver presença na sexta-feira à noite, como era o dia da escola, como sempre foi. Então, nós resolvemos começar esse contato via Instagram, e eu quero deixar bem claro que nunca foi minha intenção, nem jamais será, que isso aqui seja uma live, não é? Não, isso aqui é o trabalho da Escola Exemplo Vivo, dentro da sua propriedade, no seu lugar de fala, não é? Então, como está na moda falar lugar de fala, eu estou falando aqui no seu lugar de fala, com a metodologia Exemplo Vivo, que nos ampara nas nossas falas, né? Ou seja, nós não temos um script, um roteiro, não temos. Nós falamos aqui por inspiração, e essa inspiração faz com que, por exemplo, eu tenha algumas limitações, como no dia que eu vou fazer o Conversando à Noite, eu não atendo ninguém, eu fico recolhida, né, para saber o que falar quando chegar a hora, que a hora é 19 horas aqui. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho que me anima, é o trabalho que me dá força, né? Estou viva para fazer esse trabalho, além de atender meus amados pacientes, que são todos muito amados, né? Vocês sabem que eu sou uma psicoterapeuta especializada em doenças crônicas, né? Drogas lícitas, ilícitas, TDAH, HIV e AIDS, depressão, pânico, câncer, né? E outras coisas mais. Suicídios também, e sou especializado em família, né? Em psicoterapia de família. Ou seja, sempre que eu atendo alguém, adulto que seja, não importa, eu vou buscar na família dele e deles, né? Referências para o trabalho. Olá, querida Elisa, que bom te ver aí, você entrou. Você conseguiu? O seu filho deixou você entrar? Que bom, querida, seja bem-vinda, tá? Então, nós hoje estamos aqui realmente comemorando esses 10 anos de escola, imaginando que muitos outros anos estão por vir, não é? E vamos continuar assim. Então, só para recapitular, no dia 29 de julho, encontro e workshop, e no dia 3 de agosto, aqui, no Conversando, reabertura das aulas, né? O tema de agosto, que é o feminino, parte 1, dia 3 de agosto, aqui no Instagram. Então, queridos, o que nós vamos falar hoje é sobre o que é
ser um buscador de si mesmo. Eu fico feliz de ver buscadores tão antigos que estão na trilha comigo, como alguns que estão entrando aqui agora, que eu não vou falar quem são para manter o anonimato, né? Vocês sabem que eu gosto do anonimato pelo programa de 12 Passos que eu sigo, mas são pessoas que estão comigo na trilha há muito tempo. E esse muito tempo é o caminho, né, do espírito encarnado. É o nosso caminho sagrado aqui na Terra, de 0 a 100 anos ou mais. Né? Antigamente eu falava 100, mas agora eu quero falar 105, 110, não importa. O tempo que nós estivermos aqui, né, nós estamos encarnados, vivendo nosso karma. E o karma não é, como as pessoas dizem, né, uma coisa ruim. O karma foi o que nós combinamos que iríamos fazer nesse caminho sagrado de 0 a 100. Então, tudo que chega a uma pessoa, qual é a crença básica do que é ser um buscador? Quando a pessoa acredita que está em busca de si mesmo, ela entende que tudo que chega para ela é dela. Então, se aí de repente eu hoje vejo um anúncio da Ana Camargo que eu nem conheço e que vai falar sobre o que é ser um buscador de si mesmo e que a escola que ela fundou tem 10 anos. Então, isso não chega para ninguém à toa, porque não existe tempo. Existe o nosso tempo romano, nosso tempo greco-romano, que é o nosso relógio 24 horas, não é a mesma coisa que o nosso tempo quântico. Então, o nosso tempo quântico ele opera de outra maneira, né? Onde não há espaço e onde não há tempo. Então, quando chega para mim, eu que sou um buscador de mim mesmo, eu já tenho o primeiro pressuposto que define um buscador. O que chega para ele é dele. O que chegou para ele é por causa dele. O que chegou para ele é porque precisa chegar até ele. Então, se eu acredito nisso, esse é o primeiro pressuposto do buscador de si mesmo, eu me torno uma pessoa atenta no mundo, porque eu vou percebendo que é essa sucessão de acontecimentos, de situações, de fatos, saúde e doença também, não é? Que tudo tem a ver comigo. E quando eu vivencio com esse espírito, com essa ideia, tudo está bem, nada está errado. Se é para eu passar, eu passo, não é? Porque chegou para mim. Por isso que em todos os meus trabalhos eu me recuso a saber quem vem. As pessoas que frequentam o presencial atualmente comigo, que como vai ter no dia 29, elas sabem que eu não sei quem vai. Porque também não importa. As pessoas que forem são as certas. Ou melhor, não adianta eu achar que fulano, ciclano, beltrano seriam pessoas que aproveitariam muito bem esse trabalho. Isso é uma axiologia, né? Isso é apenas Ana Camargo achando alguma coisa. Na verdade, o espírito que anima um trabalho quântico, né? Um trabalho, por exemplo, de constelação sistêmico-fenomenológica, que trabalha apenas com o fenômeno, né? Ele não leva em consideração quem são as pessoas que estão lá. Todas as pessoas que chegarem estão certas. E as que não chegarem, Ana? Não chegaram. Não era para chegar. É simples, é uma aceitação confortável. Não era para chegar naquele dia. Talvez chegue em outro. Talvez precise de mais tempo. Ou talvez precise de uma outra coisa que não seja esse trabalho. Seja um outro trabalho. Então não importa. Não era para ele chegar. E aí nós não discutimos também com o universo quem chega e quem não chega. Não é? O máximo que nós fazemos aqui é um flyer para dar informação. Porque tem uma fórmula que é fé mais vontade mais ação igual a cura. Eu costumo dizer que essa fé em si mesmo, no poder superior,
essa fé, esse poder superior, não manda currículo. Esse poder superior noticia que vai ter conversando dia tal e dia tal, né? Não faz. Então nós temos instrumentos e ferramentas para dar as notícias, mas não passam de notícias se eu não quiser entrar naquele tema, naquela questão. E ficam sendo apenas notícias, né? Eu hoje estava conversando com Letícia e estava dizendo, gente, não é feminino o tema de agosto, é o feminino. Parte 1, o feminino, parte 2, o feminino, parte 3, né? É muito grande esse tema. Então ele vai ser desenvolvido em 3 quintas-feiras, porque ele é imenso, de 15 em 15 dias a segunda parte, depois a terceira parte, 15 dias depois. Então, as pessoas que vão chegar a esses temas são as que, em princípio, eu imagino que seria bom para elas. Eu imagino, só imagino. Porque, na verdade, elas, o poder superior delas, vai escolher quando elas devem ou não chegar, não é? Então, por exemplo, nesse processo de busca, considerando, eu sou uma psicoterapeuta, uma consteladora, né? E considerando, querido primo Walter, como vai? Então, considerando que eu sou uma terapeuta, uma consteladora, eu posso imaginar que a psicoterapia é um canal de busca de si mesmo. Ora, com certeza não é? Mas de uma determinada forma, em cima de alguma metodologia específica, que no meu caso se chama metodologia exemplo vivo, né? Eu fui a uma consulta médica na segunda-feira e o médico perguntou, Ana, qual é a linha que você adota? Eu antigamente dizia, a minha linha é linha de Umbanda, mas atualmente eu não sou tão grosseira assim. Atualmente eu digo, a minha linha é a metodologia que eu criei, exemplo vivo. E ele disse, então imagino que você hoje não siga nada, né? Não sigo mesmo, não. Eu sigo essa metodologia que eu criei, porque ela dá certo, né? E ela comprovadamente dá certo para essas doenças que eu já falei que eu trato, e funciona bem. Agora, eu só trato aquilo que eu fiz, aquilo que eu tenho e que eu tive, não é? Então, quando eu falo câncer, eu falo 4 cânceres que eu tive. Quando eu falo depressão, depressão que eu conheço aqui, não é? Eu conheço o pânico aqui. Eu conheço compulsão, droga lícita e ilícita aqui. Então, não tem paciente meu que chegue para me contar uma historinha diferente. Ele não precisa me contar historinha nenhuma. Eu conheço a história dele, porque eu já sentei no lugar dele, na realidade, na vida. Então, tirando HIV e AIDS, que eu não tive e não tenho, e TDAH, que eu não sou, e trato, essas 2 coisas eu trato, né? O resto eu posso falar, porque conheço tecnicamente, teoricamente, e conheço por uma vivência. Então, eu acho que aí vem a segunda dica sobre o que é ser um buscador, que é o nosso tema de hoje, né? O que é ser um buscador? O buscador é um curioso. Um buscador de si mesmo, ele antes de tudo um curioso. Ele busca uma ferramenta, uma meditação, uma terapia, o que seja, qualquer coisa, um passeio na beira da praia. Ele busca porque ele sabe que aquilo pode ser positivo para ele. Ele pode ganhar com aquela busca, com aquilo que ele vai encontrar. Ele tem certeza, ele não duvida. Então, se hoje vai ser vontade de caminhar na praia porque eu tive um impulso, buscador acredita em impulso em termos, porque impulso para ele são chamados, não é? Então, se hoje eu tenho vontade de caminhar na praia porque eu estou precisando pensar em algumas coisas da minha vida, enfim, na minha família, eu tenho que entender que ali é o lugar quântico onde tudo isso pode ser apresentado para mim e onde eu posso ganhar lá, naquele lugar, naquele espaço-tempo que é simplesmente lá. Então, vejam bem, um buscador,
ele está o tempo todo verticalizado. Eu gosto de fazer esse gesto com a mão, porque o que é isso? É esse eu dele aqui, conectado com esse eu superior dele aqui, que você também pode apontar para o seu peito. E é o seu eu superior, quem fala com você, quem sabe das coisas, né? Então, quem acredita nisso, nesses pressupostos que eu vou enumerando aqui hoje, é um buscador de si mesmo. Ele não se contenta só com o que ele aprende numa determinada escola. Ele não se contenta com isso. Ele precisa de provas nele mesmo, ele precisa de provas que ele vê, provas que ele sente. Acima de tudo, essa escola aqui, a Escola Exemplo Vivo, palavras que a Dona Camargo, não trabalha com intelecto. Já foi esse o tempo que eu dei aula em faculdade, há muito tempo atrás. Não gostaria de dar hoje de novo. Por quê? Hoje eu estou mais preocupada que as pessoas sintam as palavras que andam. Se elas chegaram hoje até aqui, é porque elas precisam dessas palavras que estão andando na direção delas. Daí que entra a história do YouTube para mim, né? Que é deixar registrado temas, muitos temas, tem 52 lá, hoje é 53, né? O 53º, para que pessoas que precisem daqueles temas possam recorrer em qualquer tempo. Ou posso enviar por um amigo, ou posso simplesmente chegar lá e que chata essa mulher falando, vou mudar de palestra, e muda, e exerce a sua vontade maior, que é a vontade do seu espírito, de chegar ou não naquele tema. É claro que eu falei para vocês que esse movimento do conversando aqui pela internet aconteceu na pandemia, em 2020 começou, e eu não queria de jeito nenhum fazer live, não é? Mesmo que em respeito às pessoas que eu trato, não seria bom, né? As pessoas que eu trato são muito sofredoras de si mesmas, né? E elas vêm para buscar uma coisa diferente, diferenciada mesmo. Um salto quântico na vida delas. Eu estou falando muito quântico aqui, mas não é para fazer tipo charme assim para vocês, não. É porque eu acredito mesmo. E esse salto quântico, ele só acontece quando eu me sinto e me coloco disponível para o universo. Aí, quando eu estou disponível para o universo, isso acontece. Então, 2020, 2021 e 2022, principalmente 2021, que era o auge da pandemia, eu tratei de muitos temas pesados, né? Muito luto, muito assédio, abuso, bullying, que na verdade são temas que me encantam porque trabalho com eles, né? Trabalho com essas pessoas que sofrem disso ou com isso, né? E isso me encanta falar, é uma coisa que eu tenho propriedade para falar. E aí as pessoas que chegam são aquelas que querem ouvir um pouco sobre isso, ou simplesmente ouvir 5 minutos e parar e ir embora, tomar um sorvete, né? Na verdade, esses temas estão todos lá, faz parte do meu legado, do legado da escola, para a eternidade. Me disseram que o YouTube não apaga nunca. Tomara que não apague mesmo, porque esses vídeos não são editados, então nós não temos cópia. A cópia que tem está lá no YouTube, né? Para estar disponível para as pessoas. E como eu já disse, quero chegar em Roraima. Roraima é o meu ponto máximo, né? De vontade de chegar lá. Bom, então falamos do nosso segundo pressuposto. Tem mais um pressuposto aqui que me ocorre, que são os modismos, né? Em absoluto, eu não estou falando aqui de modismos, embora eu seja uma consteladora, eu sou consteladora já. Eu sempre pergunto isso para a Letícia, mas ela não está aqui para me ouvir, né? Eu nunca sei, né, Letícia, quanto tempo eu tenho de consteladora, mas são muitos anos. E eu sou uma fundamentalista, né? Eu sou uma pessoa que segue Bert Hellinger e segue o meu mestre Peter Spelter, hoje falecido, e a esposa dele, não falecida para nossa honra, que é a Tsuyuko Spelter. Então, eu pertenço a uma vertente da constelação familiar que não tem invenção, que não tem confusão com outras práticas espirituais. Não tem, embora o Bert falasse, né?
principalmente no final da vida dele, ele falava, né? O caminho do espírito. Ele chegava a dizer isso, né? E eu tenho muito cuidado aqui no Brasil quando a gente fala o caminho do espírito, porque eu não estou falando de Mariazinha da Praia. Eu estou falando de campo sistêmico fenomenológico, onde o campo se abre, tudo é trabalhado ali naquele momento e o campo se fecha quando acaba o trabalho. Então, não tem um constelador que seja o suprassumo da constelação, o top de linha, que seja muito melhor do que o outro. O que um constelador faz, na verdade, é só ler o que se apresenta ali. E eu faço isso e ensino pessoas a fazerem isso, né? Eu hoje já estou na 8ª turma de formação de constelação. Constelação, não só constelação sistêmico fenomenológico, familiar e minha metodologia exemplo vivo, né? E já fiz, inclusive, na época da pandemia mais forte, eu fiz a 7ª turma. Hoje tem gente aqui da 7ª turma me assistindo, que foi uma turma que esticou por causa da pandemia mesmo. E então nós estamos na 8ª turma agora, né? Em alguma parte eu poderia fazer online, mas por enquanto não apareceu ninguém interessado em fazer a formação online, como eu já tive na 7ª turma. Mas aí apareceu, né? O pessoal estava com muito medo que a coisa não voltasse e se dispuseram a fazer a formação por você, com certeza. Se dispuseram a fazer formação online, né? Inclusive a minha filha amada, que mora em Portugal, né? Que também é terapeuta, muito boa, por sinal, que também fez essa formação comigo, né? Então, é isso. Nós trabalhamos dentro da realidade, que é a nossa realidade, que é o que o nosso espírito nos deixa ver, é o que ele nos encaminha para ver. Então, um buscador, ele não é um temerário, ele não é um impulsivo, ele é um reconhecedor de sinais. Ele reconhece sinais, ele vê sinais acontecendo. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Então, esse buscador, ele é isso. Ele entende os sinais, ele respeita os sinais que são dados para ele. Ele não questiona, será que isso é verdade ou não é verdade? Não, ele simplesmente olha para o sinal e simplesmente ele se entrega ao sinal, não é? Para tirar o melhor proveito desse sinal, inclusive. Porque quem é buscador de si mesmo, busca os sinais, não é? Encontra os sinais. E esse encontro é tão mágico que pode modificar a vida de uma pessoa completamente, não é? Ou não. Às vezes é só um sinal. Às vezes é alguma coisa só assim que acontece, do nada, assim, bem simples, né? Então, entendo que a Kátia é amiga de Walter. Que bom, seja bem-vinda. Então, o que acontece conosco é que às vezes nós não queremos brincar de olhar sinal. Porque olhar sinal e sentir sinal dá muito trabalho. É muito chato. Requer um aprofundamento. Requer muitas vezes silêncio. Silêncio mesmo, ficar quietinho, né? Por exemplo, quando eu disse que para fazer esse trabalho de noite eu não atendo ninguém durante o dia, é verdade, porque é melhor ficar vendo qualquer série na televisão do que me debruçar sobre atendimento de paciente meu, que requer um outro engajamento, né? Um engajamento físico, né? Intelectual, mental e, acima de tudo, dentro do que eu acredito hoje e pratico hoje, do meu espiritual. Então eu não posso estar, né, com outras demandas, outros interesses dos meus pacientes vibrando dentro de mim. Dentro de mim só vibra o que está vibrando agora, nesse momento, nesse estado que eu me encontro aqui. Já que eu não trabalho com roteiro, né? O roteiro vem por iluminação. Aquela tal verticalização que eu já falei para vocês. Então, Ana, isso é um privilégio de quem é
muito evoluído, não, é um privilégio de quem se dedica a crescer, a crescer, a ser melhor, a ficar melhor, a se desenvolver melhor, a entender as coisas do mundo de uma outra maneira, não é? Quem quer entender pelo lado filosófico, pelo lado, enfim, que é metafísico, não importa. Mas pessoas que querem ter um outro entendimento sobre as situações, né? E isso nos permite evoluir, cada um no seu tempo, cada um no seu cada qual, não é? Às vezes eu trabalho com família, já falei aqui, e às vezes eu trabalho com drogas, né? Droga lícita e ilícita. Às vezes a mãe da pessoa chega lá para mim e diz: não, Ana, porque eu sei que você é muito boa, papapá. Eu disse: pois é, mas você perguntou ao seu filho se ele quer vir brincar disso aqui? Se ele quer vir brincar no meu play? Ou se ele não quer vir brincar no meu play, você que quer? Porque aí é muito mais fácil, eu começo por ela, não é? Ao invés de colocar sobre o outro uma demanda e uma vontade que não é do outro. O outro não está querendo nada daquilo para ele. Porque simplesmente não chegou o tempo dele. Ainda não chegou. Ah, Ana, mas isso é muito casuístico, né? Você deixa para casualidade. Um dia vai chegar? Sim, o dia que essa pessoa estiver pronta para um amadurecimento qualquer que seja, via terapia, via meditação, via yoga, via o que for, essa pessoa chega. Então não adianta a família ficar agoniada, né? Nervosa, preocupada, porque não vai resolver, não resolve mesmo. Às vezes é melhor em casa um bom acolhimento, né? Um bom entendimento do que se trata, para que a pessoa evolua. Bom, entrando dentro dessa coisa do acolhimento que eu falei agora, isso, Kátia, isso mesmo. Todos temos o tempo, nosso tempo, né? Que eu estou chamando aqui de tempo quântico. Então, existe uma coisa agora que eu estou falando muito, e por isso eu vou entrar no feminino de alguma forma em agosto, vai ser só o feminino, mas de qualquer maneira sobre as comunidades novas da LGBTQIA+, não é? Que são comunidades que eu trabalho e que eu honro. E que eu honro poder trabalhar com essas comunidades, né? Porque é uma vivência muito especial e que eu não tenho um exemplo vivo para elas, como as outras coisas que eu trato, mas eu tenho toda a sensibilidade, a experiência do que chega para mim na minha experiência profissional. E aí, nesse momento, eu vejo, e eu quero ressaltar a palavra acolhimento, eu vejo como a palavra acolhimento é fundamental, né? Como você acolher o outro do jeito que ele é, como ele é, com suas preferências ou não, né? E aceitar o outro daquele jeito que ele é. Esse é o primeiro passo para que um outro qualquer fique estável, fique emocionalmente compreendido, emocionalmente feliz, não é? Essa palavra felicidade, ela é muito importante em processos terapêuticos, porque foge só à compreensão. Eu compreendendo como eu sou, a minha infância, minha origem psicanalítica me deixava lá nesse ponto, né? Papai, mamãe, etc, etc. Hoje aqui, o que eu quero trazer é que esse acolhimento é de outro padrão. É acolher o outro como ele é, do jeito que ele está, como ele sente, né? Sem julgamento. Então, quando eu disse a escola, exemplo vivo, é um reduto de buscadores de si mesmos, né? Onde não há julgamento ético e moral. Não há. Não há mesmo, né? As pessoas sabem que eu trato pedófilo enquanto o pedófilo quiser deixar de ser pedófilo. Enquanto ele quiser continuar sendo pedófilo, ele não vai ser meu paciente, porque ele não vai se enquadrar. Porque eu só trabalho com pessoas que querem mudar. E essas pessoas que querem mudar, elas mudam em cima do impulso que o espírito delas dá para elas, naquele momento X. E não quando eu quero, quando a família quer, quando o marido quer, quando a mulher quer. Não.
a pessoa tem o seu tempo muito próprio, né? E acolhimento é maravilhoso, sim. E eu estou falando aqui de acolhimento, não estou falando, vou deixar claro, sei que não é o seu caso, Walter, mas eu quero deixar claro que acolhimento nem sempre é facilitação, não é? Porque no caso da droga, muitas vezes a facilitação vem como uma, sabe, nem sei como é que eu vou chamar isso, mas né, vem como uma coisa solapada assim, porque facilitar não resolve, mas acolher resolve. E acolher como? Acolher não com a minha realidade ou com o que eu aprendi, o que eu sei. Porque pai e mãe muitas vezes querem acolher assim, né? Eu fiz agora, a última palestra que eu fiz aqui no canal, foi eu e o meu sentir pai e mãe, né? Porque na constelação também nós temos essa presença de pai e mãe e dos antepassados todos, dos outros pais e mães, né? Que temos atrás de nós, pelo menos 30, né? Quando eu falo 30, eu falo pai e mãe, falo avós maternos e paternos, bisavós maternos e paternos e tataravós, porque no meu caso eu só trabalho até tataravô, paterno e materno. Então, essa demanda e essa força que pai e mãe têm, mas que tem que ter a hora que o sujeito da ação, o famoso nosso filho, ele está pronto para receber. Filho de Deus entrou. Ah, é filho de Deus de 19. Não sei do que se trata, mas que lindo nome, né? Filho de Deus. Exatamente quando eu estava falando de Deus, entrou um filho de Deus aqui. Que bom, seja bem-vindo. Né? Eu não perco sinal, né? Eu não perco sinal. Porque são os sinais que nos levam a tocar numa sabedoria maior, né? Que não é a dos livros, não é a dos cursos, né? Você pode ter 200 mil cursos, mas não ter atingido a sabedoria necessária. Existe uma oração, que é a oração da serenidade, que eu vou fazer ela agora, já que o Filho de Deus entrou aqui, mas eu não tenho religião não, hein, gente? Só para dizer, a oração que nós usamos no programa de 12 Passos de AA, e qualquer irmandade que pratique o programa de 12 Passos. E essa oração é assim, não é a oração de São Francisco de Assis. Aliás, eu tive uma companheira que ela saiu pelo mundo estudando quem teria feito essa oração. E chegou a uma conclusão, passou a vida inteira fazendo isso e concluiu que não tem autor desconhecido. Então tem a possibilidade, era um sargento antes da guerra, depois da guerra. Então muita especulação. Mas o que redunda na oração é o seguinte: Deus, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Essa oração é uma lição muito boa de vida, né? Porque às vezes nós passamos a vida inteira, nós estamos falando aqui em mudança, em transformação, né? Dando murro em ponta de faca. E não é para aquela hora, não é para aquele momento, né? Para aquele momentum, né? O momentum grego não é para o latino, né? Momentum é um momento que não está circunscrito no tempo, de antes, depois, durante e depois. Não é isso. É um tempo que nós não conseguimos determinar qual é. Então, essa nossa experiência com a mudança diz que todos podem mudar, desde que eles queiram, desde que eles tenham motivação, desde que é chegada a hora, não é? Porque quando é chegada a hora, é chegada a hora. Simples assim. Não é bem óbvio? Quando é chegada a hora, é chegada a hora. E se eu conseguir reconhecer essa hora, se eu conseguir perceber que hora é essa, é claro que vai ser muito bom para mim. Sempre será muito bom, não é? Porque aí eu vou estar linkada e bem direcionada para os meus desejos mais amplos, né? Que são além de comprar um carro, ou agora a linha branca, que eu acho excelente, mas é isso, né? E poder comprar outras coisas, como paz de espírito, né? Comprar boas companhias, né? Comprar a
inteligência múltipla que, né, existe hoje no nosso tempo, incluindo a inteligência artificial, que eu possa ficar irmanado com todas essas forças e para pegar o que for melhor para mim, não é? A Letícia colocou a oração: as coisas que posso e sabedoria para distinguir a diferença. Se nós seguirmos isso aí, essas coisas que estão faladas nessa oração, vai poupar muito trabalho. Porque as coisas que eu não posso mudar, eu simplesmente aceito, não é? Claro. Não posso mudar de jeito nenhum, fazendo nenhum tipo de movimento. Eu não posso mudar. Então, aceita, cara. Aceita, deixa acontecer, mas aceita, não é? Não fica se debatendo. Às vezes eu encontro na minha clínica e ao longo da minha vida sempre, né? Principalmente nas universidades, a garotada se debatendo. Mas não é o ponto melhor esse. O ponto melhor é: eu reconheço, eu ganho consciência com aquilo que eu reconheci e trabalho para mudar as coisas que eu posso, efetivamente. Então tem um sentido pragmático. Eu vou mudar aquilo que eu posso, que eu consigo. Às vezes com um pouquinho mais de esforço, ou menos esforço, eu compreendo. Né? Nem tudo é fácil para todo mundo, né? Mas são coisas que eu vou ganhar de alguma forma se eu conseguir mudar. Com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de labuta, mas eu vou conseguir. Agora, as causas impossíveis, não é? Essas impossíveis, a gente é melhor aguardar um pouquinho, porque quem sabe você está querendo mudar dentro de um período que não é exatamente o propício para você. Aí pode recorrer a mapa astrológico. Eu gosto de tudo que é mapa. Eu sou uma consultora de todas as energias que emanam desse universo, né? De jogo de bússola, mapa astrológico, mapa numerológico. Por quê? São informações que chegam para você que podem ajudar, contribuir para que você mude as coisas que você pode e deixe aquelas que você não pode mudar, pelo menos naquele momento, um pouquinho de lado, sem ficar se debatendo ou sofrendo porque não consegue mudar, não é? Quando eu digo que é buscador de si mesmo, ele é um buscador, porque mas ele não passa a vida aflito, não. Aliás, os buscadores, eles têm um momento de aflição. Quando eles são adolescentes e eles estão ainda muito impactados de hormônios e muitas vontades que não são exatamente concretas, elas operam muito no âmbito da fantasia, né? Então eu tenho impulsos de mudança, mas na verdade quando a gente olha não conseguimos concretizar todas elas, porque elas não eram factíveis naquele momento, né? Então nós podemos deixar essas mudanças mais complexas, mais difíceis, para quando nós estivermos mais aptos, não é? A fazer essas mudanças, a encontrar esse tipo de conhecimento. E antes disso, se eu não encontro, ora, não encontrei. Simples, né? Eu não fico me chibatando, eu não fico sofrendo porque não encontrei. Não foi minha hora de encontrar, não é? Fizeram uma pergunta para o Bert Hellinger que me encantou numa das formações avançadas aqui no Brasil. Eu tive esse privilégio, fiz 2 turmas avançadas com ele no centro lá do campo, né? E fizeram uma pergunta para ele, né? Ele viajava muito, muito, o mundo inteiro, né? E perguntaram para ele quando é que ele iria parar de viajar, já que ele estava com a saúde meio assim, e quando é que ele iria parar de viajar. Aí ele disse: quando acabar. Olha que resposta fenomenal, né? Quando acabar. Ele não disse quando eu morrer, ou quando eu ficar mais doente. Ele não disse isso. É quando acabar. Porque nós estamos aqui para cumprir um ciclo que é um karma que nós temos. Nós já combinamos que íamos fazer essa história. Estamos aqui, né? Então quando acabar, acabou. É simples, não tem sofisticação,
não é um raciocínio muito complexo. Quando acabar, acabou. Então é disso que nós estamos falando. Essa aceitação de coisas que eu não posso mudar e coragem para as coisas que eu posso modificar, não é? Eu não estou dizendo aqui não estou falando aqui de aceitação burra. Eu estou falando aqui de aceitação inteligente, né? Eu avaliei, eu pensei e vi. Para agora, não. E seria uma avaliação burra ele dizer quando, não é? Então ele simplesmente disse quando acabar. E eu achei essa avaliação dele, essa resposta, muito inteligente, né? De uma inteligência emocional incrível, né? Muito grande, muito como aliás ele era, muito grande. Então quando acabar eu paro. E pode ser assim também. Quando acabar a gente para, né? Então essa colocação de aceitação não é uma aceitação que eu vou ficar, né, naquele mesmo lugar, correndo atrás do meu rabo a vida inteira, não. É uma aceitação inteligente. Se eu não posso agora, eu deixo para um pouquinho daqui a pouco. Eu gosto de fazer para meus pacientes assim. Eu aprendi isso com uma paciente minha. E ela fazia assim, eu quero só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E isso é algo que a gente fala na constelação para a morte. A morte a gente pede para ela mais um pouquinho e ela ouve. Só mais um pouquinho, não é? Então, buscar a si mesmo é buscar algo e um patamar melhor. Não é para ficarmos todos do mesmo jeito que nós começamos a nossa busca, a nossa caminhada. É para que nós sejamos e fiquemos melhores, né? E isso é que é interessante. Nós sermos melhores, mais um pouco, um pouquinho melhores, né? Bom, continuando no nosso terceiro pressuposto. O quarto pressuposto é o que eu faço com... Eu estou passando batido, passei meio batido pelo LGBTQIA+, porque eu vou me dedicar muito a esse tema agora em agosto, né? No dia 3, quando eu começar a falar do feminino. Eu vou me dedicar bastante a esse tema. Mas, então, todos e todas e todes, né? Me aguardem, porque a gente vem aí com o feminino e depois com o masculino, né? Nós vamos trabalhar esses temas agora, né? Agosto e setembro. Setembro vai ser o masculino, por 3 ou 2, que eu ainda não sei quantos conversandos vai ter, mas o número que tiver terá parte 1 e parte 2, agora em setembro. E continuando aqui, sobre o que me ensinaram que eu devo buscar para mim mesmo. Olha, isso ficou meio truncado, né? Tipo assim, o que minha família me ensinou a buscar para mim mesmo. E o quanto eu devo obedecer ou não os desígnios da família, ou os desígnios das religiões, ou os desígnios... Não, bom, da lei nós somos obrigados porque a lei, ela nos diz para onde nós vamos, né? Mas eu quero falar das nossas escolhas, né? O quanto nós podemos ser responsáveis por nossas escolhas, né? Além do que nossa família nos ensinou, além do que os nossos mestres nos ensinaram, além do que os livros, né, nos ensinaram, as boas práticas nos ensinaram, e nós podemos nos espelhar nessas boas práticas. Então, em tudo isso, e o que eu posso fazer de verdade para continuar exercendo o meu livre-arbítrio e aproveitando todas as informações que esse universo de meu Deus me deu, né, está me dando, né, até eu chegar a um equilíbrio, ao real equilíbrio entre o que fazer e o que não fazer, não é? Hoje nós tivemos um exemplo muito incrível sobre isso, que foi o Luiz Roberto Barroso, né? Compareceu a um evento da Uni e muitas pessoas lembrando a ele que ele, quando estava lá, ele estava como ministro do STF.
e que aquilo não era do rito, da liturgia do cargo dele, né? Mas, sinceramente, eu ouvi uma pessoa falando muito feliz falando para aqueles jovens, né? O que é feito no Congresso da UNE, eu já pertenci à UNE aqui no Rio, mas o que é feito lá é de lá, né? Mas o que eu pude ver é que esse homem que tem a liturgia do cargo, que ele deve obedecer ou não, enfim, tem que resolver isso, né? Ele estava muito feliz. E ele falava sobre isso. Eu estou falando aqui para pessoas jovens. Ele estava jovem, ele estava rejuvenescido ao falar com aquelas pessoas. Ele estava. Observem por esse ângulo, quando vocês assistirem, vai dar notícia de novo, porque hoje já várias vezes teve a notícia dele participando do Congresso da UNE, e o quanto esse homem voltou. Ele é professor universitário já há milênios, né? E o quanto ele estava feliz por estar participando de um congresso de jovens, não é? Ora, isso anima a alma de um homem, não é? E não importa a idade que ele tem, importa que a ânima dele é uma ânima jovem, uma alma jovem, não é? Disposta e falando com todo entusiasmo no microfone, como se ele fosse um militante de 18 anos, não é? E é tão bonito de ver isso, né? Eu não ouvi nenhum comentário sobre a alegria dele falando, né? Mas eu ouvi uma porção de pessoas lembrando que ele não estava seguindo a liturgia do cargo. E ninguém falando, poxa, esse cara que vai ser o próximo presidente do STF falava como um jovem, cheio de entusiasmo, né? Cheio de vontade, né? Cheio de gana, cheio de garra, né? E, sinceramente, eu pensando agora, conversando aqui com vocês, eu fico pensando que tipo de presidente do Supremo Tribunal Federal eu quero ter. Uma pessoa cheia de teias de aranha ou um jovem que, é claro, obviamente, né, conhece das leis, né, é professor, acho que de direito constitucional, que é um direito dificílimo. Eu estou aprendendo isso com meus pacientes que são advogados, né, que é um direito muito pesado, enfim, porque é trabalho em cima só da Constituição, não tem astrologia. E esse homem está sentado numa cadeira tão importante dentro da República, né? Então é isso, nós vamos buscando a nós mesmos com tudo que nós queremos, né? Usando de todos os nossos conhecimentos, de tudo que chegue para nós. Não vamos descartar nada por desconhecer, né? Que às vezes é só o medo eu não conheço, né? Então eu não conheço, eu não faço. Não descartem nada por medo, né? Enfrentem esses seus medos, né? Porque atrás, com certeza, desse medo pode estar apenas uma válvula dizendo: não faça, só porque eu estou com medo, né? Só porque disseram para mim que não é bom, só porque disseram para mim que eu não deveria, que não faz parte da liturgia do cargo, e aí eu deixo de viver a oportunidade que esse homem viveu lá no Congresso. Estou usando esse exemplo porque eu achei fascinante hoje, né? Outra coisa, um buscador de si mesmo sempre se renova. Ele se renova sozinho, porque o movimento dele, né, é para frente, para o alto, para muita coisa, para querer mais, para aprender mais, sentir mais. Tudo no buscador é mais, nunca é menos. Nunca é menos, é sempre mais. Mais tudo, não é? Então, desejando esse mais tudo para vocês, eu quero agradecer a todos os buscadores que nesses 10 anos estiveram comigo nessa jornada. Desejar que eles não tenham, os que se foram, os que estão longe, os que mudaram de país, enfim, que eles não desistam nunca da busca, né? Porque a busca é fascinante. Ela pode ser muito estimulante, cheia de nutrientes, né? E, acima de tudo, nos deixando mais saudáveis e, muito acima de tudo, mais felizes. Nós merecemos. Buscador de si mesmo não veio aqui só para o sacrifício.
veio aqui para ser feliz, saudável e feliz. Então, muito obrigada a todos que estiveram comigo nesses 10 anos. Os que ainda estão por vir serão muito bem recebidos e acolhidos. E vamos que vamos, gente. Vamos assim. Vamos cheios de coragem, cheios de otimismo, cheios de vontade, não é? Então, o pessoal que eu há muito tempo não vejo, que eu estou vendo hoje por aqui, fico muito feliz também de vocês terem aparecido. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Um feliz aniversário para a Escola Exemplo Vivo. Palavras que andam, Ana Camargo. Tchau, tchau. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada. Foi uma bela festa de aniversário. Muito boa mesmo. Tchau, 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 tchau.